Muito bem, queridos, estamos então de volta em sequência ao estudo sistemático da Palavra de Deus que temos abordado com o tema Três Princípios estabelecidos por Deus para o homem antes da queda, baseado no texto de Gênesis capítulo 2, versículos de número 15, 16 e 17. Nós estivemos aqui já trazendo vários tópicos em que deixamos bem claro acerca da veracidade e da autenticidade desses três limites, ou melhor, desses três princípios que foram estabelecidos por Deus. Primeiro, no que diz respeito a um Deus de compromisso. Segundo, a um Deus que estabelece liberdade. E terceiro, um Deus que estabelece limites. Um Deus de compromisso, um Deus de liberdade e um Deus de limites. Já estivemos concluindo, então, no vídeo anterior, falando sobre os princípios, ou o princípio de compromisso que Deus estabelece com o homem e que quer que nós nos comprometamos com ele, tal como foi com Adão. E temos aí grandes benefícios deste relacionamento de compromisso com Deus. Provamos os pilares históricos, não é? Dentro das alianças, aliança edênica, adâmica, noética, abrâmica, mosaica, davídica, nova aliança, enfim. E estivemos mostrando que Adão tinha compromisso com Deus, compromisso com o jardim, compromisso com a criação, compromisso com Eva, sua esposa, o seu cônjuge, não é? E compromisso com a linha paterna, ou com a paternidade, o senso de paternidade que foi estabelecido por Deus para o homem. E entraremos agora para falar sobre liberdade. Baseado no verso de número 16 do capítulo 2, nós observamos a seguinte verdade que o Senhor estabeleceu para Adão. Vejamos. E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Este princípio de liberdade, como já dissemos aqui, é um princípio que Deus estabelece do começo ao fim, porque Ele é um Deus que estabelece liberdade. Se tem uma coisa que Deus ele dá prioridade, é a liberdade ao ser humano, ao homem. E é interessante que foi este um dos princípios que ele logo estabeleceu para Adão. Ele disse, pronto, Adão, está aqui o jardim, está aqui o paraíso, você vai se comprometer, eu quero de você compromisso com isto que eu estou confiando a você, tal como eu tenho compromisso com você. E Deus tinha compromisso com Adão, mas o Senhor disse também, não é por conta deste compromisso que nós temos entre eu e você, Deus com Adão, neste caso, e trazendo, transliteralizando para nós, o compromisso que Deus quer conosco jamais é um compromisso em que Ele nos tire a liberdade ou venha manipular as nossas vidas, como alguns pregadores ou algumas pessoas enfatizam, dando a ideia de um Deus manipulador. Deus não é um ser supremo que manipula as pessoas, muito pelo contrário, Ele é um Deus amoroso que estabelece ao homem, como nós vemos aqui, princípios para que o homem viva por eles e se dê bem e possa gozar das benéficias, dos benefícios que ele proporciona através da sua palavra e do relacionamento com ele. Portanto, a liberdade é um princípio que nos mostra isto em Deus, mostra em Deus alguém que quer de perto se relacionar com o homem, não forçando a barra, não exigindo ao homem, antes que o homem desfrute da sua companhia, tal como o homem poderia desfrutar do jardim do Éden, do paraíso. Então a visão de Deus nos mostra um Deus muito íntimo, muito amigo, um Deus que se compadece, um Deus que entende o ser humano. E nós observamos que Deus tanto entende o homem, que quando percebe a criação do homem, após Adão ter a responsabilidade de colocar nome em todos os animais, percebemos ali então a preocupação de Deus com o homem. A Bíblia nos deixa claro que o Senhor olha e diz, não é bom que o homem esteja só, porque após colocar o nome em todos os animais, nós enxergamos claramente na Bíblia que Adão ele percebe que não tinha nada da sua espécie, que não tinha nada criado da mesma anatomia, no mesmo formato, na mesma qualidade. Resumindo, não havia ninguém que fosse da sua espécie. Então Deus percebe isso e diz, não é bom que o homem viva com esses animais, desculpem, e não tendo alguém da sua espécie. Faz a mulher, preocupando-se então assim para que o homem pudesse ter o sentimento de alegria e satisfação. E resultou tanto que quando Adão desperta do sono que o Senhor havia lhe dado, ele vê Eva ao seu lado e diz, agora sim, este é osso dos meus ossos e carne da minha carne. É um homem composto de raciocínio, de sentimentos, e claro, o Senhor queria dar isto ao homem, liberdade. E nós observamos que essa linha continua. Como? Quando?
quando o Senhor diz a ele para colocar os nomes dos animais. Deus deu plena liberdade. Coloca aí o animal que você achar, o nome que você achar que deve colocar nos animais. Isso é liberdade, isso é um Deus que trabalha em parceria, numa dinâmica em comum ao mundo espiritual. Talvez para muitas pessoas isso seja impossível, mas a verdade é esta, é que Deus sempre esteve com intenção de relacionar-se com o homem, compartilhar ideias, compartilhar sentimentos, e deveria ser assim até o final. E hoje ainda pode ser assim, e podemos desfrutar isso, e vamos aprender aqui, que formos postando os vídeos, você vai compreender essa veracidade, essa autenticidade das Escrituras, porque Ele é um Deus que se relaciona com o homem, mas que não o priva de suas decisões, de suas escolhas. Muito pelo contrário, Deus quer que o homem tome decisões, Deus quer que o homem exercite a sua capacidade racional, Deus quer que o homem, de forma inteligente, viva e viva bem, tomando decisões dentro de princípios que lhe fará gozar das bênçãos que ele tem estabelecido para nós. Então, as nossas decisões, a liberdade de escolha, deve ser tomada com inteligência, com capacidade racional, com podemos dizer assim, uma visão completamente dentro da palavra de Deus, uma visão completa no que diz respeito aos princípios que Deus estabelece. Se formos seguir este caminho, se formos acompanhar a narrativa do que Deus estabeleceu para Adão, é possível enxergar a liberdade como um âmbito completo de ideias divinas, de princípios divinos, de favores divinos, que só beneficiará o homem. Nós podemos pegar, no particular deste texto que lemos, desde a criação, a preocupação de Deus. Olha, eu vou criar um paraíso, e dentro do paraíso Deus quer um conforto para o homem. Então Deus diz assim, eu vou criar o jardim. Isto é conforto, isto é preocupar-se com o bem-estar, com a melhora do homem. Então o Senhor ele estende esta visão e mostra ao homem que ele tem liberdade para viver neste ambiente. Então, desta visão de liberdade, nós vamos abordar mais três características desta liberdade. Quais são as três características dentro da liberdade dada ao homem que é possível enxergar? Primeiro, nós vamos observar variedade, certo? Variedade. Por que variedade? Porque o Senhor diz assim a ele, no verso 16, e o Senhor deu a seguinte ordem ao homem, comerás livremente o fruto de qualquer árvore. Isto fala de variedades, qualquer árvore. Segundo, quantidade. Nós observamos que o Senhor diz assim, olha, vai ter aqui um número variável para você escolher. Tem quantidade aqui para que você possa... Primeiro, nós vamos observar variedade, certo? Variedade. Por que variedade? Porque o Senhor diz assim a ele, no verso 16, e o Senhor deu a seguinte ordem ao homem, comerás livremente o fruto de qualquer árvore. Isto fala de variedades, qualquer árvore. Segundo, quantidade. Nós observamos que o Senhor diz assim, olha, vai ter aqui um número variável para você escolher. Tem quantidade aqui para que você possa sentir a segurança naquilo que você quer. Além da variedade de frutas, o Senhor tinha em quantidade. O certo, num paraíso e dentro de um jardim, não havia somente um pé de manga ou um pé de maçã. Não, Senhor, havia ali uma grande quantidade, porque o Senhor, ele é um Deus abundante. Vamos, no que diz respeito a esse assunto, mostrando aqui à luz das Escrituras. Então, neste conceito, neste princípio de liberdade, o Senhor dá variedade, o Senhor dá quantidade e o Senhor dá qualidade. Por quê? Observamos aqui o fator qualidade. De toda árvore você vai poder comer, menos a do conhecimento do bem e do mal. Então, esta faria mal ao homem, como o fez. Antes que ele comesse, ele tinha a ideia, ele tinha a consciência de que havia um fruto de qualidade de vida que lhe daria a liberdade de viver junto a Deus, desfrutando de tudo que ele havia preparado, mas que havia um que o comprometia. Então nós vemos aí qualidade, a qualidade dos frutos que ele tinha liberdade para comer o faria muito bem, mas ele tinha um fruto que não tinha a mesma qualidade de liberdade, de vida para viver. Tão certo que o homem come e é prejudicado por isto. Então, muito bem, concluindo este ponto,
para que nós possamos aproveitar no próximo vídeo, nos próximos vídeos, o que diz respeito à liberdade. Fica aqui então entendido de que nós estaremos falando da liberdade com variedade, qualidade e quantidade. Vamos observar esses limites aí, esses pequenos itens que vão nos mostrar como é que atua a liberdade de Deus, na variedade, na forma variada com que se aplica, na qualidade de liberdade e na quantidade, porque eu posso ter liberdade, mas eu tenho que entender que tem um limite para ela. Muito bem, aqui fica mais este vídeo para nós irmos crescendo na graça e no conhecimento, aqui no Relíquias de um Pregador, o canal onde a teologia é saudável, 100% bíblica, ortodoxa e dentro de uma visão cristocêntrica, que é o melhor de tudo. Aguardo você no próximo vídeo.